Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Desejo que estejam todos muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. E nós estamos seguindo firmes aqui nos caminhos de Tiago. O tema da oração da manhã de hoje é: a minha sabedoria é terrena ou do céu? O texto de referência do nosso estudo de hoje é Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Eu quero te convidar a acompanhar a leitura deste texto que nós estaremos discorrendo aqui no dia de hoje. Observe: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Muito bem, meus queridos, a pergunta da vez deste dia é: a sabedoria que eu possuo tem sido uma sabedoria terrena ou uma sabedoria celestial? Está aí uma boa pergunta para a nossa reflexão nesse momento. Mas por quê? Porque sem sabedoria para lidarmos com as questões da vida, nós vamos padecer. Que nós precisamos lembrar neste momento do contexto de todas as verdades que estão sendo aqui citadas. Tiago, dos versículos de 1 a 12, fala sobre o poder da língua, e ele nos diz que a língua tem poder para dirigir as nossas vidas, usando então a figura do freio e do leme. Também nos lembra, Tiago, que as nossas palavras têm poder para destruir. Ele então usa a figura do fogo e do veneno. E Tiago então também vai nos lembrar que as nossas palavras podem ser uma fonte para o sedento e uma árvore de descanso ao necessitado. Nós precisamos lembrar que todas essas verdades citadas neste exato momento estão aqui no capítulo de número 3. E agora então Tiago fala sobre a sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas. Como nós precisamos de sabedoria, não é verdade, meus irmãos? Para tudo nessa vida nós precisamos fazer uso da sabedoria. Mas, afinal de contas, o que é sabedoria? De uma forma bastante resumida, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Eu quero que você preste atenção agora em algumas afirmações que eu estarei fazendo. Primeira delas: eu e você conhecemos pessoas cultas e inteligentes, não é verdade? Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas cultas, que têm muito conhecimento de tantos assuntos, de tantas coisas, e que são inteligentes, sim, mas que são tolas, insensatas, porque são despidas de sabedoria em suas palavras e nos seus comportamentos. Eu e você também conhecemos pessoas de pouca cultura, ou seja, pessoas que são bem simples na sua forma de expressão, até porque ou não tiveram a oportunidade do aprendizado através das ciências, do estudo, ou porque também não se esforçaram nessa direção. De qualquer forma, nós todos conhecemos pessoas de pouca cultura, mas que são verdadeiros leões no campo da sabedoria,
tanto em sua simplicidade nas palavras, mas palavras certas, sensatas e sábias, como em seu comportamento. Então, certamente, nós podemos aqui definir que entre uma pessoa e outra, nós precisamos verdadeiramente entender que não é pelo muito conhecer e também nem pelo pouco conhecer que vamos expressar a nossa sabedoria. Sabedoria precisa ser colocada em prática e a forma mais importante que nós concluiremos para dizermos se temos sabedoria ou não é a respeito do nosso comportamento, como temos nos comportado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer nesse exato momento, isso aqui é muito importante. Observe, ter conhecimento não significa ter sabedoria. Eu vou repetir, ter conhecimento não significa ter sabedoria. Observe as palavras de Tiago no versículo de número 13. Ele vai dizer o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele faz uma pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, ou seja, a sua prática de vida, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. O grande problema apontado por Tiago aqui é que parece que algumas pessoas achavam-se sábias em sua conduta e a sua vida não condizia com aquilo que eles estavam fazendo de fato. Ou seja, a sua conduta era uma conduta que não refletia o que eles falavam. Era muita conversa e pouca vida. Esse é o grande problema. Então, no verso 14, Tiago vai dizer o seguinte para nós: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Agora preste atenção no que Tiago vai dizer. Nem neguem a verdade. Ou seja, se vocês estão vivendo desta forma, vocês precisam conhecer no íntimo dos seus corações e, detalhe, mudar de vida. Como se dizer sábio e abrigar no coração duas coisas terríveis? Tiago vai citar dois elementos aqui absurdamente destruidores. Ele vai falar sobre a inveja amarga, ou seja, é uma inveja que corrói, é uma inveja que deixa a pessoa numa condição de desejar o que o outro tem numa medida tão grande que a pessoa, quando não consegue alcançar aquilo que ele quer, porque o outro tem, ele se sente mal. Ou então simplesmente de concluir ao longo da sua vida que ele não vai alcançar aquilo que o outro tem. Então essa pessoa, ela colhe no seu coração a inveja amarga. Então Tiago vai dizer essas duas coisas muito sérias. Ele vai falar de inveja amarga e ele vai falar de ambição egoísta. O que é ambição? Ambição é o desejo de ter coisas. Agora observe a complementação que Tiago faz. Uma ambição egoísta, ou seja, é o desejo de ter para si e não de ter pensando no próximo. As pessoas se esquecem, mesmo as cristãs, que nós somos bons mordomos de Cristo Jesus e precisamos fazer uso daquilo que temos, que Deus tem nos proporcionado, abençoando vidas também com aquilo que Deus tem nos dado. Vamos responder algumas perguntas aqui para poder entender melhor sobre a sabedoria. Eu tenho algumas perguntas e eu quero fazê-la nesse momento para trazer luz aos nossos corações. Preste bastante atenção agora. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a sabedoria que tem governado, dirigido e guiado a minha vida, as minhas decisões, as minhas escolhas? Preste bastante atenção em suas respostas. Isso vai dizer se a sua sabedoria ela é do alto ou ela é terrena. Segunda pergunta: que vida eu estou vivendo? Se você diz que é um cristão, a sua vida tem sido um reflexo da palavra de Deus ou não? Terceira pergunta: que frutos eu estou produzindo? Que fruto nós estamos dando? Será que nós temos demonstrado através das nossas ações frutos de corações arrependidos, frutos de quebrantamento, ou nós temos
reproduzido a inveja amarga e a ambição egoísta, como Tiago assevera que estava acontecendo naquele momento. Por isso ele chama a atenção dos irmãos nesse momento. A quarta pergunta: nossas palavras são fonte de vida ou fonte de maldição? O que nós temos feito com as nossas palavras, quando nós pronunciamos as mesmas ou quando nós escrevemos as mesmas nas nossas redes sociais? E a última pergunta aqui é a seguinte: os nossos relacionamentos têm refletido o que sobre a nossa entrega a Deus? Ou seja, se você está totalmente entregue a Deus, verdadeiramente entregue a Deus, o seu relacionamento com o próximo, ele precisa ser um reflexo daquilo que tem acontecido na sua vida. Se você quer conhecer um verdadeiro cristão, observe a forma com que ele se relaciona com as pessoas. Há muitas pessoas que entregam suas vidas para Jesus, que tão prontamente dizem que querem servi-lo, adorá-lo com a sua vida, e passa um tempo, as pessoas começam a ter conhecimento, e o conhecimento é maravilhoso, eles se aprofundam nesse conhecimento, mas o problema que acontece na vida de algumas pessoas é que elas vão se tornando pessoas mornas ou frias com relação àquilo que receberam de tão bom da presença de Deus. Que Deus nos livre disso, né, minha gente querida? Vamos lá, as aplicações do nosso estudo, apenas 3 considerações. Primeira, precisamos, se necessário, garimpar a sabedoria. Eu quero dizer que sabedoria é fruto de esforço. As situações da vida precisam te tornar alguém mais sábio. As duras provas que você tem enfrentado precisam te tornar alguém mais sábio. Segunda aplicação aqui do nosso estudo devocional de hoje: a sabedoria é fonte de vida, que as nossas vidas possam refletir a sabedoria do alto e nunca a sabedoria terrena. Até porque Tiago vai nos asseverar, e nós vamos ver isso com mais clareza amanhã, que a sabedoria terrena ela é demoníaca. Que coisa terrível. E por último, para então orarmos, busquemos com os dias o desenvolvimento da sabedoria. Eu quero apenas fazer uma observação muito importante aqui. Isso pode doer. Buscar a sabedoria pode doer, mas pague o preço e o Senhor te abençoará. Amém? Nós vamos orar nesse momento. A nossa oração é: Deus, leva-nos aos pés da sabedoria. Ajuda-nos a ser pessoas sábias. Amém, meus queridos? Venham comigo nessa oração, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado. Nesse momento queremos render os nossos corações aos Teus pés e clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos leve aos pés da sabedoria do alto, ou seja, a Tua sabedoria, Senhor. Acrescenta sobre as nossas vidas. No passado, Salomão um dia teve a oportunidade de pedir ao Senhor o que quisesse. E ele pediu sabedoria. Então nós no dia de hoje clamamos: dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria para enfrentarmos as provas. Dá-nos sabedoria para não desistirmos. Dá-nos sabedoria para resolvermos os nossos problemas. Dá-nos sabedoria para lidarmos com as questões de ordem financeira. Dá-nos sabedoria para lidarmos com os problemas pessoais. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, para lidarmos com as dificuldades que o mundo impõe sobre as nossas vidas. Dá-nos sabedoria para governarmos as nossas vidas financeiras. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, para dirigirmos as nossas famílias. Dá-nos sabedoria para guiarmos os nossos filhos aos Teus pés. Dá-nos sabedoria para perseverarmos até o fim na Tua presença. Dá-nos sabedoria para colocarmos em prática toda a Tua palavra e que dela não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. Senhor, nesse dia clamamos: dá-nos sabedoria e ajuda-nos a trilhar os caminhos da sabedoria. Obrigado, Senhor, pela vida de Tiago, que muito tem nos ensinado.
depois de nos ensinar sobre o uso das palavras através da nossa língua, agora ele vai nos ensinar sobre sabedoria. Quero te agradecer pela vida desse servo do Senhor. Nós bendizemos a Ti, Senhor, por ensinamentos tão profundos como esses. Oramos agradecidos e fazemos essa oração no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Eu tenho aquele pedido especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se estiver chegando por aqui agora e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Você certamente conhece alguém que precisa ouvir sobre sabedoria. Então, encaminhe esta oração da manhã, tá bom? Um abração a todos e até o nosso próximo encontro nos caminhos de Tiago. Um abração, minha gente querida.